Oiê, eu sou a Laís Desenha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como eu sou ilustradora e designer, eu achei que seria muito interessante compartilhar com vocês os tipos de materiais que fazem parte do meu dia a dia trabalhando com criatividade. Eu gosto de trabalhar com várias técnicas para ocasiões e situações diferentes, e é exatamente isso que eu vou compartilhar com vocês nesse tour. Eu vou mostrar todos os materiais que fazem parte do meu dia a dia e quais são as minhas situações e cenários favoritos para usar cada um desses materiais. Então vem comigo assistir esse tour. Vamos começar pelo básico, que são os lápis grafites. Eu tenho essa linha aqui da Staedtler, que é um kit com 12, e além disso eu também tenho vários lápis grafite da Faber-Castell. E por que tanta variedade assim de lápis? Se você é uma pessoa comum e não trabalha com ilustração, com desenho, com design, você não precisa dessa quantidade absurda de lápis grafite. Mas para mim que desenho, acho muito legal ter essa variação, especialmente porque, basicamente, os lápis grafite são definidos pela quantidade de H e de B que eles têm. Ou seja, quanto mais H um lápis grafite tiver, mais duro e mais claro ele vai ser, mais grafite ele tem. E quanto mais B, que é black, mais maciez e mais black ele vai ter. Logo, ele vai ser mais escuro. E aí, como eu gosto de trabalhar com esses tipos de lápis diferentes, na hora de eu fazer o esboço, eu tenho dois momentos. Eu vou pegar aqui um lápis 2H, que ele é super duro e super claro, e vou fazer uma forma mais ou menos básica para ir me guiando de uma forma mais despretensiosa, sem dar muita definição, só realmente para estar marcando aí a estrutura do que eu vou fazer. E aí, com um lápis que tem um pouco mais de B, no caso tô pegando aqui um 2B, eu venho já definindo esse esboço. Estão vendo a diferença que dá? Então, para quem desenha de forma analógica, isso aqui é muito legal. Tenha pelo menos algumas variações, porque isso vai ajudar muito na hora do seu esboço acontecer. Agora vamos aos lápis de cor. Por coincidência, todos esses aqui são da Faber-Castell e eu vou explicar exatamente qual é a diferença de cada uma dessas caixinhas. Esses aqui são os Ecolápis de 48 cores. Isso aqui chega até ser nostálgico, porque quando eu era criança e minha família queria me presentear, eles me davam esses kits de lápis de cor super premium da Faber-Castell. E a possibilidade de cores, né, a quantidade que tem de lápis é uma coisa absurda. Então você consegue fazer várias artes usando esse kit, também dá para você mesclar com outros tipos de materiais, enfim, isso aqui é uma maravilha. E esses ecolápis aqui, eles são lápis normais, então eles não são aquareláveis, é esse acabamentozinho mais duro mesmo, dessa texturinha, e aí a depender do mood que eu tô de fazer arte, eu acho que essa é a opção ideal. O próximo kit é o Super Soft, que é um lápis que tá sendo honestamente o meu favorito do momento. Se eu não me engano, isso aqui é um estojo que tem 100 cores, tá? E sim, já tem cores que eu tô conseguindo acabar e que já estão virando toquinho de lápis. E aí uma das coisas que eu mais gostei nessa linha do Super Soft, que inclusive é uma das minhas linhas favoritas de lápis de cor do momento, é justamente a maciez e a fluidez que esses lápis se fundem um ao outro. Então eu vou fazer aqui para vocês de uma forma bem rápida um gradiente para que vocês consigam visualizar como esse lápis consegue se mesclar muito bem a cor anterior. Então, se você gosta de fazer ilustração analógica e você gosta de lápis de cor, eu recomendo muito essa linha do Super Soft, porque você vai conseguir fazer gradientes incríveis e encontrar muita maciez. E fora que é muito gostoso usar esse lápis de cor aqui. Claro que se você tiver a mão pesada como eu, depois de algumas horas desenhando, seu dedo vai ficar amassado, mas faz parte do processo. E para finalizar a linha de lápis de cor, essa aqui é uma linha profissional de lápis aquarelável da Faber. Então ele funciona como um lápis de cor normal, mas por ser aquarelável vocês já podem perceber que ele já é mais saturado, e a mágica acontece quando a gente ativa essa cor com água. Então olha só, o meu pincel tá molhado e eu estou transformando ele
em aquarela. Aí aquela técnica normal de aquarela, né? De diluir mais água ou menos, a depender da saturação. Então, de lápis de cor temos isso. Ainda falando de Faber-Castell, vou falar das Fine Pens. Nesse kit, todas as pontas têm 0,4 milímetros, então é um tamanho nem tão fino e nem tão grosso, é perfeito para escrever e para contornar desenhos. Eu tive uma fase em que eu gostava muito de contornar os meus desenhos só com caneta preta, mas agora eu tô amando dar um acabamento um pouquinho mais sutil e contornar com cor. Então, vocês podem até ver nesse desenho aqui, ó. Essa frase, né, que tá pintada com lilás, eu também contornei com Fine Pen lilás, para não dar uma quebrada com preto, né? E todo esse desenho foi contornado com Fine Pen das cores correspondentes ao preenchimento. E esse aqui, por exemplo, eu fui contornando com caneta marrom para dar um aspecto um pouquinho mais vintage e não tão grosso e marcante quanto o preto faria por essa arte. Aqui é mais um exemplo de arte contornada com canetas que tem a cor correspondente ao preenchimento e o acabamento que eu acho que fica muito mais sutil. Então, as Fine Pens têm esse tipo de uso no meu dia a dia de ilustradora. Além de, claro, fazer muito sentido para usar com o meu planner de 2025. Já tem até tour desse planner no meu canal, viu, meninas? E vocês devem ter visto que todo esse planner foi dividido por trimestres, né? E coordenado por cor. Então, a cada trimestre eu fui usando canetas coloridas para poder ter a ver com a paleta de cor daquele trimestre. Agora, enquanto eu gravo, a gente tá no segundo trimestre do ano e eu tô usando exatamente essa paleta mais verde e azul, que tem tudo a ver com as cores do trimestre, e é por isso que pra mim, que gosto muito de papelaria, essas Fine Pens também são super versáteis, porque me ajudam não só no desenho, mas também nessa organização da minha rotina. Agora bora para a seção aquarela, que é uma das minhas favoritas. Para usar todas essas aquarelas, eu uso esses materiais aqui de apoio que funcionam para qualquer uma dessas paletas que eu vou mostrar para vocês, tá? Para começar, a aquarela, ela é um tipo de tinta que ela precisa ser necessariamente diluída em água. E para isso eu uso esse godê, que é de porcelana. E por que eu optei por esse material? Ele é muito mais durável, eu tenho isso aqui há pelo menos uns 7 ou 8 anos e tá perfeito ainda. Esse tipo de godê aqui existe em plástico, porém com o decorrer dos anos e conforme você vai sujando ele de tinta, a tinta vai ficando impregnada e ele vai ficando manchado e você vai tendo que substituir cada hora o seu godê por um novo. E esse de porcelana, por se tratar de uma louça, é só você lavar como se fosse uma louça mesmo, né? Com a esponjinha, detergente e água e fica perfeito, limpíssimo, maravilhoso. E para guardar a água, eu gosto desse pote que é simplesmente enorme, porque assim eu sinto que com bastante água aqui dentro, conforme eu vou sujando aqui o meu pincel, eu demoro mais tempo para precisar trocar água, porque quanto mais água, mais líquido eu tiver, mais as tintas que eu tiver colocando vão ficar diluídas. Inclusive, comentem aí se vocês querem um vídeo falando sobre aquarela, porque eu mesma sou prof de aquarela. Às vezes eu acabo abrindo aí oficinas de aquarela para ensinar tudo que eu sei sobre essa técnica que eu tanto amo. E se vocês se interessarem, eu posso trazer mais desse tipo de conteúdo aqui pro canal. Agora, de tintas, eu tenho essa aqui, que é da marca Winsor & Newton, que ele é um estojinho que vem em várias cores, né? Isso aqui são as cores do kit, mas cada uma dessas pastilhas são removíveis e você pode comprar cada cor separadamente e ir substituindo suas tintas aos poucos ou comprando novas tintas, enfim, você vai compondo aí o seu estojinho da maneira que mais faz sentido para você. Esse kit já está destruído porque eu realmente uso muito ele, tem algumas tintas que já estão até rachadas pedindo socorro, mas eu gosto muito desse kitzinho, ele foi o meu primeiro joguinho de tintas profissionais e foi a partir do que eu estudei aqui que eu aprendi a realmente mexer com aquarela. Então esse kit é tudo pra mim. Agora, o meu favorito sempre vai ser
as cores da Pentel, né? Essa aquarela aqui da Pentel foi basicamente o meu primeiro contato na vida com aquarela, porque eu lembro que lá na faculdade de design gráfico o professor recomendou que a gente comprasse exatamente dessa marca, desse estilo de bisnaga para poder aprender aquarela, e foi simplesmente a melhor experiência que eu poderia ter tido. Inclusive nas minhas oficinas de aquarela eu levo essas tintas aqui da Pentel para ser o uso ali do nosso material coletivo, para apresentar a técnica para vocês mesmo, porque eu sinto que é um dos jeitos mais simples de você conseguir entender a lógica por trás da aquarela. Então isso aqui é um favorito, eu gosto muito do acabamento dela e sinto que as cores são muito legais e muito saturadas. E para finalizar, esse kitzinho escolar da Léo Art, que, gente, simplesmente são aquarelas metalizadas. E eu vou mostrar aqui para vocês no meu sketchbook como elas realmente ficam super legais, um efeito muito interessante. Olha isso aqui, foi pintado com essa tinta aqui, que é baratinha, Baratex, mas ó, a depender do ângulo, ela fica de um determinado aspecto. Parece que é holográfico, mas é porque aqui do meu lado eu tenho uma luz rosa, tá? Não se enganem que ela não é uma tinta holográfica, mas olha só, ela brilha demais. E com a Pentel, que foi a que eu mostrei para vocês anteriormente, eu fiz essa ilustração aqui. Vocês podem perceber que as cores realmente são bem saturadas. Essa aqui também foi com as tintas da Pentel e eu gosto muito do acabamento dela. De aquarela é isso. Um material que tá super em alta, que são os marcadores à base de álcool. Eu tenho esse aqui dessa marca, que eu não sei se é Dake ou DAC, mas é essa marca aqui, DAC Markers, de 80 cores. Então é um kit bem completo, com muita variação de cor e que tem dois tipos de ponta. A ponta mais fina e a ponta chanfrada, estilo marca-texto. Além de usar isso aqui nos livrinhos de colorir, eu gosto muito de colorir com marcadores, especialmente por conta das cores que são bem saturadas. Eu acho que o marcador à base de álcool é muito superior àqueles que são à base de água, até porque fica realmente com cara de marcador, né? Às vezes eu sinto que aqueles marcadores que são à base de água têm um aspecto de canetinha e que eles vão meio que desgastando a folha. Isso aqui não acontece com os marcadores à base de álcool, mas obviamente que vaza para a folha de trás, a não ser que você esteja usando uma folha específica para marcador, porque isso existe, tá, gente? E é muito legal. Não vaza nada para a folha de trás, parece que é uma folha mágica. Mas enfim, eu gostei muito dessa marca e ela tem se feito tão presente no meu dia a dia trabalhando com arte que tem algumas cores que estão até chegando ao fim já. E dá muito dó, porque não é uma caneta refil, então na hora que acabar, acabou, infelizmente. E bora pro último item dessa lista, que é o meu querido giz pastel oleoso. Eu uso tanto que tem alguns que estão até acabando, mas eu gosto muito de fazer esboço de arte, especialmente para testar a paleta de cores e fazer estudo de composição nos meus sketchbooks. Como o giz pastel é um material que tem muita textura, eu sinto que é uma boa base para eu conseguir tentar copiar no digital e trazer essa vibe de feito à mão para as minhas artes digitais, que é uma coisa que eu acho que enriquece bastante. Então olha só, ele é um acabamento que não tem nada de precisão, mas as cores são muito interessantes. Essa arte eu já até gravei para vocês aqui no canal, que fez parte de um vlog que eu desenhei todos os dias durante uma semana, e eu tava fazendo justamente esse estudo de paleta de cores. Então quando eu vou fazer esse tipo de estudo, eu gosto muito de usar o giz pastel oleoso, que na minha opinião é uma das formas mais divertidas de fazer artes analógicas. Bom, gente, esse foi o tour atualizado aí dos meus materiais favoritos do momento. Comenta aí se algum desses itens que eu citei também faz parte da sua lista de favoritos, ou se faltou alguma coisa que você ama e eu acabei não citando nessa lista. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no meu canal. Beijos e até o próximo vídeo.